foi confirmada hoje a primeira morte aqui no Espírito Santo em decorrência da febre oropouche. Uma mulher de 61 anos do município de Fundão. A Secretaria de Saúde também confirmou que uma criança nasceu com microcefalia. A mãe teve febre oropouche. O vírus é transmitido pelo mosquito e os sintomas são parecidos com os da dengue. A mulher morreu em agosto, mas a causa da morte só foi confirmada agora depois de uma investigação para excluir qualquer outra possibilidade. O LACEN, Laboratório Central da Secretaria de Saúde, testou quase 300 doenças para confirmar a primeira morte por febre oropouche aqui no estado, a terceira no Brasil e as primeiras no mundo. Uma paciente do sexo feminino, 61 anos, aparentemente sem nenhuma outra comorbidade que não seja hipertensão arterial. Ela iniciou sintomas na noite que antecedeu a sua internação no PA de Fundão. Então, provavelmente, ela teve só os sintomas durante a noite, madrugada, que pelo menos foi relatado pela família, febre, dificuldade de respirar. Às 8 e pouco da manhã, ela se dirigiu ao PA de Fundão, foi admitida. E a evolução do quadro, ela se desenrolou em 11 horas. O que chamou a atenção foi a rapidez com que o quadro da paciente evoluiu. Os sintomas começaram na noite do dia 27 de agosto e na noite do dia seguinte, a morte foi confirmada. A semelhança com os sintomas de outras arboviroses, como a dengue e a chikungunya, abre a possibilidade dos casos da febre oropouche estarem subnotificados. A morte da paciente só foi possível de ser confirmada porque a família suspeitou que ela tivesse sido intoxicada com inseticida. Por isso, o corpo foi levado para o DML. A questão desse caso em si, só foi possível que nós tivéssemos possibilidade de investigar o caso, porque nós recebemos a amostra de sangue, nós iríamos falar que foi oropouche, mas entre falar que foi oropouche e que a pessoa morreu por causa do oropouche, é um hiato muito grande, né? É um espaço muito grande. Então só foi possível que nós pudéssemos investigar a partir do momento que nós recebemos essas amostras. A Secretaria de Saúde também confirmou o primeiro caso de má formação congênita, o nascimento de uma criança com microcefalia. Outros 4 casos estão sendo investigados. Ao todo, 40 gestantes já testaram positivo para a doença. 34 delas estão sendo monitoradas. Nós precisamos agora implementar todos os protocolos para que a gente consiga fazer intervenções em relação específica ao oropouche, que ele tem característica muito diferente das outras arboviroses que nós conhecemos e principalmente em relação à proteção à gestante, que é um público bastante importante devido ao risco de afetar, de ter a transmissão vertical. É muito importante que a gestante, ao se deslocar para uma área onde tem a presença do maruim, vai para a casa de um parente, né? Principalmente assim, evitar. O primeiro passo é evitar ir para esses locais com a presença do vetor. Ele tem um horário mais específico, que é à tarde, mas nesses locais, como Alfredo Chaves, outros municípios que têm incidência alta, ele está circulando praticamente durante todo o dia. Então, usar roupas de manga longa, usar repelente. O repelente tem que lembrar que é repelente indicado para gestante, isso deve passar pela avaliação do médico, né? Se proteger nesses locais e o uso do repelente é uma das principais formas aí de proteção para gestante. A doença, que antes circulava apenas na região amazônica, agora se tornou uma preocupação nacional, especialmente nos estados da região costeira, onde o número de infectados vem crescendo. Aqui no estado já foram 3.117 confirmações, sendo quase 70% em área rural. Uma tendência, porém, que tende a mudar devido ao comportamento do vírus em área urbana. Nós vimos que muitas pessoas que trabalham que moram na zona urbana, vai para trabalhar na zona rural e se infecta. Então, fato isso que a gente tem na região, na Grande Vitória, nós temos, por exemplo, na capital, 50 casos, com 4 casos que nós chamamos autóctones, ou seja, 4 casos que foram investigados, que são realmente de Vitória. Outros são pessoas que viajaram, que vão para essas áreas rurais e que se contaminam. O Espírito Santo tem se destacado no cenário nacional de combate à doença depois de ter desenvolvido uma técnica de testagem rápida que está sendo usada em todo o país. Com a chegada do verão e o aumento de doenças transmitidas por mosquitos, a Secretaria reforça os cuidados
cuidados que cada um deve ter. As pessoas aí da sua residência precisam tomar os cuidados de fazer a remoção de matéria orgânica, né, que são detritos orgânicos que tem ali que possam ser eliminados, manter árvores podadas dentro da legalidade que pode ser feito, bem arejados, para que a gente consiga ficar um pouco mais distante desse vetor. E lógico, né, aquelas pessoas que conseguem, que podem, que não precisam ir para essas áreas, como eu já coloquei, evitar estar nessas áreas com alta infestação do vetor. A Secretaria de Saúde disse que uma morte continua sendo analisada e numa outra já foi descartada a possibilidade de ter sido em decorrência da febre oropouche.